Mas você vê assim como a gente às vezes vive dentro de uma bolha, né? Dentro da igreja, dentro do nosso povo ali, né? Separado, né? E, nossa, eu nem lembrava que existia tanta perdição no mundo, assim, sabe? Tanta gente desconectada e sem noção. A proteção familiar, né? Você ter os seus filhos, né, sob a guarda de Deus, né? Você saber que tem uma segurança, que Deus está cuidando, né? Que você está fazendo, né? Pessoas não têm noção, né? Do efeito que aquele caminho errado tem na vida deles. Escravizados pelo pecado, né? Escravizados pela iniquidade, né? Escravizados pelo, né? Então, é muito triste, né? E ao mesmo tempo mostra, né? Quão necessário é, né? Alcançarem essas pessoas também, né? O ID, né? A todos os cantos aí, né? Porque Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente é. Amado Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Te damos graça, Pai, por estar na tua presença. Te damos graça pelo ar que respiramos. Te damos graça, Pai, por cada cuidado teu nas nossas vidas, Pai. Senhor amado, eu sei que esse dia, na tua presença, só teremos vitória. Porque é na tua presença, Pai, que a gente consegue passar os obstáculos que vêm sobre a nossa frente. Em nome de Jesus, profetizando a bênção sobre esta semana. Em nome de Jesus, profetizando a bênção pela vida do irmão Mário, a família do Fábio, a família da Tamires, da Ruth, enfim, Senhor, de todos quantos faz parte desse devocional, do Jamie, da irmã Lucinha, do irmão Jurandir. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela graça, Senhor, de conhecer esses irmãos, Pai. E ali, além, onde estão, Tu está com Tua mão estendida sobre cada um de nós. Obrigada, Senhor, que paredes e tempo nos separam, mas o Teu amor, Senhor amado, é que nos une. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Desde já, profetizando a bênção sobre esse capítulo, para que a gente possa interpretá-lo em nome de Jesus. Obrigada, meu mestre. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para o 26? Bênção decorrente da obediência. Não faça ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponha, não, nem imagem de escultura, nem coluna, nem ponha pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei a chuva na época certa, a terra produzirá as suas colheitas, e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vídima, das uvas, e a vídima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos
e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrando do anterior. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fosse escravo dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e o fiz andar de cabeça erguida. Glória a Deus. Isso que é muito forte aqui nesse capítulo, né? Como Deus tirou aquele povo do Egito, né? Para deixar de ser escravo, para deixar de ser, né, tanto perseguidor para ser perseguido, né? Porque nos dias atuais de hoje, nós, nós hoje servimos a um Deus Todo-Poderoso que é e para sempre será, né? Deus ele quebrou. Olha esse versículo, o versículo 13 que diz, o Senhor, né, fala: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fosse escravo do egípcio. Quebrei o jugo que passava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Que Deus lindo e maravilhoso. Estou muito satisfeita com essa palavra, com esse versículo. Deus é lindo. Acho É que isso vale a aí, pena Giovanni. repetir de novo. É, Deus aqui, ele fala, né? Ele volta a falar, ó, não fareis ídolo, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estatura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ele faz questão de lembrar para que a pessoa não se esqueça que ele é Deus. E fala de novo, guardareis meus sábados, reverenciareis meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos, se os fizerdes, então vos darei as vossas chuvas no seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Eita! E eu fiquei brabo aqui ontem, viu, Varão? Fiquei brabo. Eu tinha um pé de goiaba aqui, uma goiaba assim, que ela dá uma goiaba mais ou menos do tamanho de uma mão. A coisa mais linda, um pé de goiaba, sabe, não dá bicho, nada. Pois eu não cheguei ontem para ver o pé de goiaba, não estava no chão lá, caído. O pé de goiaba caiu no chão, menino. Eu olhei assim e falei, mas que foi que cerrou isso aqui? Eu fiquei com as goiabas já quase. Meu irmão, eu falei, meu Deus, isso é coisa de Satanás, não é possível uma coisa dessa. Não é que tem um bicho, eu esqueci o nome, entrei na internet aqui, tem um bicho que serra o negócio, mas serra tão bem, cara, que eu fiquei impressionado. Parece que alguém foi lá com o serrote, cerrou o pé de goiaba e derrubou no chão. Tem misericórdia, Senhor. Cada coisa que acontece, viu, Varão? Meu pezinho de goiaba, a coisa mais linda que eu tinha aqui, rapaz. O bicho não cerrou no meio, não derrubou, cheio de goiaba. As goiabas estavam verdes, claro que estava verde. Não estava madura ainda. Aí eu fiquei triste, viu? E agora eu estava vendo aqui. Então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto.
Aí eu lembrei dessa árvore que ontem eu vi caída aqui no chão. Falei, Senhor, que coisa. Aí eu fico pensando, será que eu fiz alguma coisa errada que o Senhor permitiu que essa árvore, que esse bicho me derrubasse essa árvore? Será que eu idolatrei essa árvore tanto assim que aconteceu isso? Ei, dona Marineide, me explica aí. Eu Ô, já ouvi falar em pica-pau, né? Mas não, o outro bicho que pica-pau tem ele faz um serrote, buraco na só árvore, se né? for peixe, peixe, só se for o serrote. Porque aí eu não sei explicar, eu só sei dizer que Deus é Deus. E as coisas acontecem quando Deus quer. Porque o outro, quando quer saber mais do que Deus, aí Deus mostra para ele que ele é o grande eu sou. E só ele faz, e só ele vê, e só ele é que diz tudo. Só sei disso. Eu não conheço bicho que serra pau, não. Eu conheço pica-pau. Tá com É, mas peixe serrote aí no sítio, seu Mário? tem um bicho. Pode entrar na internet aí que você vai ver. Eu entrei na internet para saber que bicho que era, entendeu? É um besouro. Ele, ele, ele serra a madeira e serra melhor do que o serrote, viu? Enquanto ele não Ah, em nome de derruba o Jesus. pau, ele não sossega. Cara, essa aí vai levantar mais 10, seu Mário. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Vou Essas, procurar essas, esse essas danado sementes, aqui, vou procurar. essa semente que caiu no chão aí, dessas outras aí que tava verde, tu planta aí que vai nascer mais 10, se Deus quiser. Ai, Jesus Nazaré. Estabeleci paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Olha, traz, fala de segurança, né, de paz, né? Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Deus falando sobre a multiplicação, né? Multiplicação até da segurança, até do exército deles, né? Para vós outros olhareis e vos fareis fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco, né? Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Deus fala de provisão, né? Fala de todo cuidado aqui, né? Fala do ano sabático também, do descanso da terra, né? Traz um resumo, né, geral aqui do que ele vai, né? Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, né? E a minha alma não vos aborrecerá. Andareis entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis, e vós serei o meu povo, né? E aqui Deus novamente vem e fala, né? Tirei vocês do Egito, né? Para não fossem escravos, né? Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Deus veio mostrando todas essas leis aqui e trazendo, né, quais seriam os efeitos da obediência, né? E aqui em seguida a gente vem aqui os castigos da desobediência, caso isso não fosse cumprido, né? O que é que aconteceria com o povo, né? Caso desobedecessem, né? Eu vou ler aqui até o 26, seu Mara, isso eu continuo em diante, Então, tá pode bom? ler. Aqui fala da zica, né? É, E, e os terrores e a tizica, né? Ah, rapaz, até isso fala, né? que é o versículo 14 aqui, então. Ó. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Misericórdia. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, a senhora virá senhor, né? Se tornará senhor de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes,
tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força e a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. Meu Deus. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão deserto. Meu Deus. Se ainda com isso não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros. Eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Nossa, Deus vem descendo a lenha, hein? É, Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes das vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. E aí, seu Mário, faz favor, 27. e se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu vos convosco, também eu convosco andarei contrariamente, em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. É bom a gente frisar aqui que você vê que Deus ele abomina o pecado mesmo. A desobediência, para ele, não tem perdão, não. Ele vai para cima e castiga o sujeito até 7 vezes. E deixa o camarada ser humilhado e, olha, Deus é bem claro nessas circunstâncias aqui. Então, por isso que o temor de Deus é muito importante. Temor, né? Porque Deus, nosso Deus, não é um Deus de brincadeira, não. Porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. E poreis as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Olha só, rapaz. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vos estarei na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da desolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor
nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Olha, sinceramente, viu? Deus aterroriza aqui o sujeito. O cara passa a ter medo até da própria sombra, viu, Varão? Então é complicado. Deus fala coisa aqui que eu jamais tinha pensado. O cara vai correr do barulho de uma folha seca, vai temer. Então você vê que Deus não é um Deus de se ignorar, não. Olha só. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos. E pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Eu também andei com eles contrariamente, e o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó e também do meu concerto com Isaac e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei da terra, me lembrarei. E a terra será desamparada deles e folgará aos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E, demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Então, Deus fala tudo isso, mas no fim aqui, ó, ele fala que se você se arrepender, se você entender o sofrimento que Deus colocou sobre você e se humilhar, né, e reconhecer, Deus faz um concerto novamente contigo, entendeu? Isso é importante. Por isso que Deus fala, arrependei-vos, arrependei-vos. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer o mal de ninguém. Ele quer que a pessoa seja obediente, né? Porque a gente só tem a ganhar quando dá certinho, né, Varão? Só tem a ganhar. Agora, se fizeres errado, meu, a casa cai. O bicho pega. Vai correr vai correr de uma folha seca. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Amém?
Aí aqui no Levítico 26, eu fiz algumas anotações aqui pra gente, mas é um capítulo muito forte, né? Muito profundo, né? Então ele traz aqui algumas, né, a primeira chamada fidelidade, né? Então, para não fazermos ídolos, né? Guardar o sábado, reverenciar o santuário, né? Quais seriam as bênçãos, né? Pela obediência, né? Então, prosperidade na terra, darei chuvas a seu tempo, né? Terão boas colheitas, proteção abundante, né? Comida suficiente. Então, isso aqui fala de segurança, né? Para eles que viviam só de agricultura ali na época, segurança total, né? Então, eles teriam tudo que eles precisassem ali, né? Também teriam segurança e paz, né? Então darei paz na terra, né? Promessa de ausência de guerras, né? Proteção contra o inimigo. Fala também de vitória militar, né? 5 perseguirão 100, ou seja, né? 5 serão multiplicados por 20. 100 perseguirão 10.000, ou seja, né? Já a multiplicação aqui já é vezes 100, né? Então vê, né? A abundância ali até, né? Militar, né? Do povo deles, né? Deus multiplicaria a força deles, né? O crescimento do povo também, né? Muitos filhos, nação forte, né? Continuidade da aliança, né? Fala da abundância de alimentos também, comereis da colheita velha até tirar a velha, né? Por causa da nova, né? Ele fala tanto, né? Os celeiros ficarão cheios, né? Abundante ali. A maior promessa, né? Fala aqui da maior promessa que andareis entre vós e serei vosso Deus. E vós serei meu povo, né? Deus habita com o seu povo, né? Muitas coisas fortes aqui, né? Aí depois vem a consequência da desobediência, né? Que fala que Deus repete várias vezes aqui, né? Castigar-vos-eis 7 vezes mais. Né? E ele vai lá, né? E ó, se não obedecer ainda, eu vou castigar mais ainda, e vou castigar mais ainda. Então, assim, a gente vê isso se repetindo várias vezes nesse capítulo, né? Ou seja, né, a disciplina aumentaria, né? Aumentaria se não houvesse arrependimento. Então tinha a primeira etapa aqui, né, que era trazia doenças, trazia derrota militar, falava de inimigo dominando eles, né? Depois, se não obedecesse, não se prostrasse ao Senhor, não reconhecesse, então vai vir a seca, né? A terra já não ia produzir mais, o trabalho também já não ia ter resultado, iam trabalhar não ia ter resultado, né? Então Deus ali mostrando, né, qual que é, né, as consequências da desobediência, né? Depois do terceiro nível já vinha ataque de animais perversos, né? A perda de filhos, a redução da população, né? Depois do quarto nível já falava de guerras, peste, né? Fome severa entre o povo. No quinto nível, que era mais grave ainda, cidades seriam destruídas, templos devastados, né? Exílio para outras nações, né? Bastante forte, né? Aqui no versículo que fala aqui no 26, no 29, né? Comereis a carne dos vossos filhos, né? Que bem forte isso aqui, né? Aqui no fala que aqui o 4 que a terra descansaria, né? Se Israel não deixasse a terra descansar no ano sabático, então a terra descansaria, enquanto eles estivessem no exílio, né? E isso acabou se cumprindo, né? É, Fala lá que teólogos falam que eles passaram 70 anos na Babilônia, foi justamente porque eles não cumpriram os anos sabáticos, eles não cumpriram, foram 70 anos que eles não cumpriram, o ano onde tinha que deixar a terra descansar. Então, o fato deles não terem deixado a terra descansar durante aquele ano de 7 anos foi a razão de eles terem ido para o cativeiro na Babilônia, que foi onde durante 70 anos a terra descansou. Eles saíram da terra, né? Deus falou isso, né? Que se não fizesse, eles não cumprissem, né? A terra descansaria no exílio, né? Isso, cumprimento de profecias, né? A gente vai vendo quanto, né? Isso aqui foi escrito quantos anos antes, né? E cumprimento de profecias, né? Esperança de restauração, né? Aqui no 40, 46 fala: se o povo confessar seus pecados, né? Humilhar seu coração, lembrar-me-ei da minha aliança, de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Deus leva isso, né? Leva a sério a obediência, né? O Senhor corrige a quem ama, né? Deus sempre deixa caminho para arrependimento. E isso aponta para a graça que se cumpre em Jesus, né? Bom, agora que eu achei interessante aqui que fala, né, que o ChatGPT estava procurando, e falando aqui, né, 3 curiosidades profundas que tem nesse Levítico 26, né? Que fala aqui que o detalhe das profecias que foram, então, a profecia do exílio e da diáspora de Israel, né? Então, Levítico 26, 33 fala, Deus fala: espalhar-vos-eis entre as nações e desembaiarei a vossa espada atrás de vós.
e fala que isso se cumpriu lá no cativeiro da Babilônia, né? Que Jerusalém foi destruído, o templo, né, inclusive, né? O templo foi queimado, né? Os judeus levados para a Babilônia e teve a dispersão pelo mundo, né? Durante 70 anos. Né? Após a destruição de Jerusalém pelos romanos, os judeus foram espalhados, né? Pela Europa, norte da África, Oriente Médio, onde fala também, né? Que ó, isso é exatamente o que o texto descreve: Israel espalhado entre as nações. E a diáspora durou 2.000 anos, né? Quase 2.000 anos. Então, quer dizer, a da Babilônia foram 70 anos, né? Do descanso da terra e ali foram 2.000 anos, né, a dispersão ali, né? E a gente vê que depois, voltando, né, foi em 1948 que foi restabelecido Israel de novo, né? Ou seja, Sim, né, voltou novamente. E fala aqui, ó, que muitos povos antigos desapareceram. Então, Deus, né, Israel poderia ser disciplinado, mas não destruído, né? Então, por exemplo, os filisteus, hititas, amorreus, assírios, esses povos todos, né, acabaram. Mas o povo judeu, né, que mais de 3.000 anos, esse povo não acabou. Ele foi disciplinado. Como você falou, Deus é bom, né? Ele não queria judiar do povo, ele queria disciplinar o povo, né? E, verdade. então, né, o que ele queria era um arrependimento, né? Em 1948, o Estado de Israel foi restaurado, né? Então fala aqui que Deus é justo, Deus disciplina, Deus é fiel à aliança, né? Porque a aliança que ele tinha feito com, né, com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Essa nunca foi quebrada, né? Ele sempre Não. cuidou do povo ali, né? Amém. É, hoje eu estava vendo aqui o nosso Se a gente vê devocional isso, aqui. Mário, sofrimento, né? O povo judeu, nossa. Se a gente lembrar daquela É, época do Holocausto, né, de fácil Hitler não. ali e tudo, rapaz, o povo ali, Comeu pão que o diabo dureza, amassou. né? Dureza, né? Fácil não. Então, aqui o nosso devocional de hoje fala assim que enganoso é o coração, as desculpas, né? E mais desculpas. O enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Em uma discussão com alguns jovens a respeito do texto acima, foi feita a seguinte pergunta: que exatamente significa a palavra enganoso? Depois de alguma consideração, eles chegaram a esta conclusão: enganoso significa que o coração encontre uma desculpa para tudo. Essa parece ser uma explicação muito apropriada, né? Por ocasião do primeiro pecado cometido na terra, Adão encontrou uma desculpa. Ele disse a Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore, me deu da árvore para comer. Com isso, ele tentou atribuir a culpa a Deus. Desde então, raramente. Olha, eu vou te falar, você vê como é que é, né? O homem atribuiu a Deus a culpa de ter comido da árvore que era proibida. Então aqui fala assim, ó, desde então raramente faltam desculpas quando alguém tem que responder por alguma transgressão. Agora, o que você acha? Devemos continuar culpando a Deus por toda a miséria do mundo? Pelas guerras, repressão e violência que nós, seres humanos, perpetuamos? Se perguntarmos por que as pessoas fazem essas coisas, Deus nos dá a resposta. A imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. A educação não vai alterar isso. Por imaginação do homem, entende-se que seu pensamento e planejamento são caracterizados pelo mal. Jesus Cristo disse: o que é nascido da carne é carne. Ao mesmo tempo, ele mostra a saída. E o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Recebemos a vida eterna pelo novo nascimento, por meio da fé nele, o Redentor. Aquele que não der esse passo, um dia o encontrará como o juiz de todo o mundo. Então, definitivamente não haverá mais desculpas. Esse é o que Deus nos relata no dia de hoje. Ele dá uma oportunidade para nós. Ele dá uma oportunidade para o homem, para o pecador.
para se redimir do pecado, para reconhecer os seus erros e se voltar para Deus. Porque quando você reconhece o seu erro, você reconhece Deus. Automaticamente você reconhece a Deus. E quando você reconhece Deus, você passa a ser querido de Deus. Porque Deus quer o nosso reconhecimento. Mas quando a pessoa não reconhece, vive dando cabeçada, né? Fazendo tudo errado e achando que está certo. Vive a deriva. Complicado isso. Mas Deus está aí. Deus está aí, Deus está aqui, Deus está aí com vocês. Está aí nos Estados Unidos, está na Bahia, está em Boston, está na Austrália, está em todo lugar. E Ele faz questão de nos esclarecer. Não adianta inventar desculpa, viu? Não inventa desculpa aqui que nem Adão, não. Seja homem, né? Responda por si mesmo. Reconheça o seu erro. Eu fiz errado, eu fiz errado. Preciso de perdão. Preciso me consertar com Deus. Esse é que Deus quer. Amém, meu querido? Amém. Amém. Muita coisa acontecendo, viu? Muita coisa acontecendo nos últimos dias aí. Deus tem. Nossa, meu Deus. Sexta-feira encontrei um rapaz também, Manatã, pedi pra ele colocar a gente, colocar nas nossas orações aqui também. Tava trazendo o testemunho dele, né? Ele faz 3 meses que ele parou de usar drogas e uma história de vida bem doída, assim, bem sofrida. Cresceu na rua, morador de rua, aqui nos Estados Unidos, né? A mãe era prostituta, o pai era vivia na cadeia, preso, vendedor de drogas, assim, uma história bem complicada, bem triste, né? Bem, o sofrimento vai se depois teve traição da esposa também, da namorada que foi. Hoje não pode ver as filhas e luta bastante para se livrar né, do maligno, das mãos do maligno, né? A gente tem ido para a igreja, tem feito, né, comunhão e tal, mas vê que tem um mover grande ali e precisa de muita força ali para poder continuar essa caminhada aí, né? É um outro movimento também que eu conheci uns irmãos também na sexta, que tem de quarta-feira aqui acho que parecido com o que o Somário faz lá, negócio de dependentes também, mas não é uma clínica, mas é um encontro como se fosse de alcoólatras anônimos, mas cristão, né? Onde eles se reúnem, trazem testemunhos, sentam na mesa, compartilham, né, os testemunhos para um fortalecer o outro, né? A gente começa a visitar eles lá de vez em quando também, não é algo que eu quero fazer sempre, mas vou estar ali com eles também de vez em quando. É, Deus tem feito muito mover. No sábado eu saí com um amigo meu, fui num lugar que ia ter um evento aqui com algumas bandas de rock, né, na rua ali e tal, era um evento de moto. E, nossa, assim, o contraste, né? Contraste quando a gente tá com o povo de Deus e quando a gente não tá com o povo de Deus. Como, assim, tristece, né? A ignorância das pessoas de não saberem, sabe? Quão poderoso é Deus, né? E ver as pessoas andando na perdição, né? O que era de drogado, o que era de gente, assim, totalmente desalinhado com os princípios do que Deus vem ensinando mesmo, sabe? Mulheres com o corpo de fora. Nossa, é terrível, assim. E foi interessante, porque durante esses eventos, assim, em algumas esquinas, o povo de Deus estava ali orando por eles, exortando as pessoas, né? Foi interessante ali, você vê o movimento, né? Mas você vê, assim, como a gente às vezes vive dentro de uma bolha, né? Dentro da igreja, dentro do nosso povo ali, né? Separado, né? E, nossa, eu nem lembrava que existia tanta perdição no mundo, assim, sabe? Tanta gente desconectada e sem noção, né, daquilo a proteção familiar, né? Você ter os seus filhos, né, sob a guarda de Deus, né? Você saber que tem uma segurança, que Deus está cuidando, né? Que você está fazendo, né? Pessoas não têm noção, né?
do efeito que aquele caminho errado tem na vida deles, né? É a escravidão mesmo, né? Estarem né? Escravizados pelo pecado, né? Escravizados pela iniquidade, né? Escravizados pelo, né? Então, é muito triste, né? E ao mesmo tempo mostra, né? Quão necessário é, né? Alcançarem essas pessoas também, né? O ID, né? A todos os cantos aí, né? Porque tem muita gente aí para voltar para casa, né? Para voltar ao Senhor aí. Na sexta-feira o pastor também, a gente teve um encontro na igreja, o pastor trouxe um testemunho forte também, sobre, aliás, até esse ministério aí da recuperação de drogados, tal, que cristão, que ele, o pai dele tinha um ministério que era isso, e ele era alcoólatra, mas ele não contava para ninguém. Até que um dia ele foi pego numa blitz e estava alcoolizado. Imagina, o pai dele tinha um ministério contra o né, alcoolismo, droga, e ele foi pego, né? E ele foi pego, né, e o pai dele foi buscá-lo, falou, eu achava que meu pai ia me dar um sermão, meu pai falou, não, vem para casa, né? Você vai lá, entra no processo, né, e caminha com a gente ali, né, no ministério. Hoje o pai dele já faleceu, mas ele hoje é que ele encabeça, mais de 40 anos já ele está com esse ministério aí, fazendo parte, e muitos anos já que não coloca uma gota de álcool na boca vendo a transformação de muitas famílias aí, né? Você vai vendo esses testemunhos, nossa, é muito forte, né? Muito forte e um contraste grande, né? Entre isso, né? E aquilo, né? Mas enfim, pra gente orar aí pelo Natan também. É, amém. 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 Ontem também teve uma situação do grupo de futebol que a gente joga, até o Lucas, né, participa com a gente lá e tenho percebido muitas pessoas querendo trazer amigos, né, para estar ali, um canal de evangelização também, para as pessoas se aproximarem e estar ali, né, compartilhando. A gente sempre faz uma oração, né, mas eu não. Tinha os líderes ali, eles não estavam aparecendo por questão de trabalho, né, ocupados e tal, e até ontem eu mandei uma mensagem para um dos líderes, falou, me coloca como administrador lá no WhatsApp, lá para eu poder incluir as pessoas, né, quando tiver mais gente, ver que vocês não estão tão meio afastados e tal. E aí eu acho que eles devem ter se conversado lá. E o pastor da igreja depois me mandou uma mensagem falando que a igreja ia abrir mão daquele ministério, né? Que eles não iam mais cuidar do futebol e que iam passar para mim, para que eu administrasse ali. E eu fiquei, de certa forma, até feliz. Engraçado, porque eu tinha pensado nisso aí uns dias atrás. E como o senhor faz, né? Porque para mim é uma oportunidade de poder trazer, né, pessoas de fora, né? Que não é de uma igreja específica, como a gente faz aqui no nosso grupo, né? Onde pessoas possam se aproximar, né, e receber a palavra, né? Você está conectado na videira, né? Você não está conectado, sabe, a um templo, né? Conectado, a uma pessoa, né? A um pastor, né? Mas sim a Jesus, né? Então, e a gente vê ali católicos chegando, a gente vê pessoas vindo, né? Que podem estar recebendo a palavra ali. Acho que é uma oportunidade grande. Que agora com a célula que a gente está montando aqui também, né? O Lucas, outros irmãos aqui. Acho que muita gente ali pode estar se conectando e começando a participar disso tudo também. Então, acho que eu vejo um mover de grande, muito grande de Deus sobre todas essas coisas, sabe? Que seja da vontade dele aí, que, né, muitas outras pessoas possam ser alcançadas também. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Quem gostaria de orar por nós aí, para nós encerrarmos esse devocional maravilhoso de hoje? Foi bem, foi bem rico o devocional de hoje. Amém. Amém. Outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês, hoje é o dia do compartilhamento, né? Vou pegar o pão e vamos compartilhar, né? É, Mas uma outra coisa que eu escutei ontem também, né, que tocou muito no meu coração quando estou na igreja, que o ministério, né, as coisas de Deus, né, elas são feitas com pouco de muitos, né, e não com muito de poucos, né. Isso tem muito significado, né. É um pouquinho de cada um, né, que constrói, né. Então, a participação de cada um tá fazendo parte, né. Não é alguém carregando tudo sozinho, né? Ou alguém fazendo sozinho, né?
Mas é um Não, não. pouquinho de cada um, todo mundo Um contribuindo, pouquinho de todo cada. mundo, né, colocando na mesa, né, todo mundo esteja espiritualmente, seja como for, né, mas participando, né, estando presente, né. Eu não sei, eu acho que vocês poucos sabem, né. Acho que bom, você, o Ruth sabe, a Ruth não, o seu Mário, da Marinei, o Lucas, mas a gente tem um ministério aqui também que a gente, né, eu acabei criando um tempo atrás com um irmão lá na África também, um missionário de Moçambique, né, que é um projeto de a gente alimentar algumas crianças lá na África também. Então, algumas coisas que a gente talvez começar a divulgar um pouquinho mais para a gente trazer pessoas que possam estar abençoando essas crianças também. São mais de 100 crianças que, né, diariamente não têm o que comer lá né? Tem um irmão aqui que está, inclusive, participando do nosso grupo. E eu tenho orado muito, né, para que Deus possa abrir as portas, né, para que Deus possa dar provisão sobre eles, sobre essa comunidade, né, uma comunidade, né, muito pobre, muito carente, não tem comida realmente, e que a gente possa estar orando por eles também, né, e também tem isso em mente, né, porque muitas vezes a gente conhece irmãos que têm, né, mais abundância, que de repente possa estar contribuindo também com pouco e com muito, né, que possa também Verdade. estar derramando nessas famílias lá também, são muitas crianças, e é um trabalho muito bonito, assim, que a gente criou um processo com ele onde a doação é feita, né, faz uma transferência, né, para esse irmão direto lá para a conta dele lá na África. A pessoa manda o recibo, né, para mim, eu coloco num site. Depois esse irmão, ele no dia seguinte ele compra alimentação, compra 35 quilos de arroz, compra feijão, compra verdura, né, ele vai para lá e ele faz uma filmagem, né, servindo as crianças, ele fala o dia que é, agradece a pessoa que ofertou também, para a gente ver que existe verdade naquilo, não é um vídeo criado, não é uma coisa que de outro Não, não. dia. Então, assim, Verdade. naquele dia mesmo, foi feito mesmo, assim, então, transparência, sabe, onde as pessoas se sintam confortáveis com aquilo, né? Então, esse trabalho começou agora no mês de dezembro, né? Então, começar a divulgar um pouco mais entre a gente, aí, pra gente, né? Porque não são, isso aqui não é obra de poucos, né? Isso aqui é obra de muitos. Então, para que a gente Verdade. possa estar compartilhando e falando mais sobre as coisas também. Amém? É interessante isso que você falou, porque eu recebi essa semana também foto das crianças que começaram esse ano novamente na escola, né? Ele mandou umas fotos para mim, eu fiquei assim, fiquei tão feliz, rapaz. Porque quando eu conheci aquelas crianças, rapaz, eu vi a situação deles. Hoje eles estão tudo vestidos, com as roupinhas bonitinhas, caderninhos, sentados nas mesinhas, sabe? E antes eles sentavam no chão, pô. Não tinha roupa. Era, olha, você precisa saber, eu vou mandar a foto para você que o missionário Mangoli mandou para mim. Eu fiquei muito feliz. Eu contribuo com um pouquinho, né? Mas o pouco que eu contribuo, isso aí eu tenho certeza que tem feito muito lá. Porque o pouco lá, com Deus é muito, mas muito mesmo, entendeu? Porque eles são mesmo carentes, são necessitados. Qualquer coisinha que você puder fazer vai ajudar muito aquelas crianças na África. Eu vou mandar as fotos para você ver aí, tá? Que ele mandou para mim essa semana, eu fiquei assim, fiquei muito feliz. Eu já vi Aí, algumas também, seu Mário. Ele caminhou para mim, eu vi a escolinha bem estruturada, as crianças felizes. Porque, assim, ele mandou crianças para que não você? têm ele mandou. Crianças que não Olha, têm um tá vendo? chinelo para colocar no pé, crianças que não É, têm, assim. Eu via no Natal, por exemplo, que choveu no dia do Natal, ele não pôde fazer a obra lá, e ele foi a pé. Levou 5 horas para chegar lá na comunidade. Quando ele chegou lá, as crianças, assim, primeiro que dormem tudo no chão, não tem uma cama, né? Não tem uma é, casa, é uma cabana, né? E os pratos das crianças tudo vazio. Então, assim, olha a gente, com a abundância que a gente tem, e você vê aquela, né, aquela pobreza toda, né? As crianças. E quantos outros lugares do mundo não são assim, né? Então, quão grato a gente verdade. tem que ser, né? E, enfim, nós Vamos não, continuar orando, né? Para Deus né? abrir a mente das Amém. pessoas, para que pessoas que têm um pouquinho de condições e o coração voltado para a obra de Deus possam estar contribuindo. Não só na África, mas no Amém. mundo inteiro, porque tem muitas pessoas carentes nesse mundo que precisam conhecer a Deus. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Quão agraciados nós somos, né? Nós somos tão agraciados. E por que de todo esse sofrimento, né? Por que de toda essa pobreza no mundo, de tantos sofrimentos, né? É para quebrantar os nossos corações, né? É para que a gente possa também reconhecer que, né, nós precisamos ser gratos. Então, assim,
será que, né, a gente precisa ter um coração tão endurecido assim, né? É duro, né? É duro, né? Verdade. Valeu, Fábio. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia aí, tá? Ora pelo Natan, seu Mário, pra gente, então. É, mas uma coisa que Dona Marinete falou, né? Que é sobre as incertezas e os medos, né? E eu tava conversando com o Natan tava falando sobre muito isso, né? Falou, nossa, é, eu tive alguns sonhos antes de algumas coisas acontecerem, né? Então, assim, eu sonhei que minha esposa ia me trair com meu melhor amigo, um ano depois aconteceu. Aí, 10 anos depois, novamente aconteceu com outra, né? Então, assim, agora eu tô com, né, com medo, né? Então, assim, a gente espantar esses medos, né? Porque quem quer colocar medo no nosso coração é o inimigo, né? O inimigo quer ficar aí rondando, né? E tentando, né, desestruturar a gente, né? E que a gente possa realmente, como a senhora falou aí, né? Amarrado em nome de Jesus, né? Exortar realmente, né? E espantar, né, o inimigo, falar, sai daqui, porque, né, eu pertenço a Deus, né? Estou sobre a guarda dele, né? Sobre o manto dele, e nada nos atinge, né? Glória a Deus, que estejamos sobre, né, sobre a guarda do Senhor, né, a todo momento aí. E com Amém. coragem, né? Coragem. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, desta feita, Senhor, para interceder, Senhor, pelas famílias que fazem parte desse devocional, Senhor, daqueles que pedem oração, Pai. Porque aqueles que pedem oração é porque crê, Senhor, no poder da oração. A tua palavra diz, Senhor, que se nós fizermos tudo conforme o Senhor nos manda, podemos pedir o que queremos e nos será feito. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Coloca em tuas mãos, Senhor, estas famílias, ó Pai, carentes. Famílias que estão, Senhor, tristes, muitas vezes com problemas dentro do lar, Senhor. Passando por dificuldades, às vezes financeiras, às vezes por falta de entendimento, de compreensão, por desavenças, Senhor. Envia o teu anjo, Pai, para guardar, proteger, livrar. Envia o anjo, Pai, com a espada desembanhada, Senhor, que possa exercer autoridade, Senhor, para desfazer todo o mal, toda arrogância, toda tristeza, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus na vida das famílias, ó Pai. Para que haja paz, para que haja entendimento, para que haja compreensão, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Peço pela vida do Natan, Senhor. O Senhor conhece ele, eu não sei qual é o problema dele, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece, Senhor. E nós aqui, Senhor, como teu servo, Pai, estamos aqui para interceder, Senhor. Visita o Natan, Senhor. Visita ele, Senhor. Derrama sobre ele a tua graça, a tua unção, Pai. Coloca nele um espírito, Pai, de otimismo, Pai, de compreensão, de perdão, Senhor. Para que ele venha crescer, Senhor, conhecendo a tua palavra, Senhor. Abençoa também meu irmão Fábio, sua esposa, seus filhos. Abençoa a Ruth, sua família, Marineide, toda a sua família, Senhor. O Lucas, todos aqueles, Pai. O Caio, o Jurandir, meu filho James, Pai. Lá na Austrália, Senhor. O Senhor esteja abençoando não só ele, mas sua esposa, suas filhas. Derrama sobre cada um de nós, Pai. Cobre-nos com teu manto, Senhor. Nos reaviva todos os dias, Pai. Dá a nós aquele entendimento, aquela sabedoria espiritual. Capacita-nos, Senhor, a permanecer firme na tua presença, Senhor, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Abençoa este projeto, Senhor. Abençoa também os missionários lá na África, Senhor. Aquelas crianças, Senhor, que hoje têm o que comer e o que vestir, Senhor. Continua, Pai, nos dando força, Pai, para podermos permanecer, Senhor, ajudando cada vez mais, Senhor. Oh, Pai, levanta mais, Senhor. Levanta mantedores da tua obra, Senhor. Levanta homens e mulheres, pessoas, Pai, que têm o coração aberto para ajudar, Senhor, aqueles menos favorecidos, ó Pai. É que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu peço a Ti também, Pai, venho te agradecer, Senhor. Hoje é o último dia de quimioterapia da minha irmã, Senhor. Oh, glória, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, protegendo ela, abençoando, Pai, trazendo cura, Senhor. Cura física, Pai, que eu sei, Pai, tenho certeza, creio, Pai, que o Senhor já entregou, Pai, na vida dela, Pai.
cura, Pai, espiritual, Senhor, cura, Pai, emocional, Senhor. Continue, Pai, abrindo as portas, Pai, que a sua graça atinja também, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que ela está caminhando aos seus pés, Senhor. E em breve, Pai, estará aqui conosco, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, Senhor, na vida da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.